o bom filho a casa torna. Eu nunca saí daqui, mas eu sempre gravei aqui. Eu gosto, quando eu chego aqui no Santa, primeiro que eu estudei aqui. Sabia disso, Cris? Estudei, a gente tem plateia, entendeu, gente? Eu estudei aqui, eu sou do Santa mesmo. Morei nessa rua, morei sempre por aqui. Então o Santa ali faz parte da minha história, o Santa ali faz parte das minhas vivências, do meu crescimento. Estar aqui há 20 anos com o programa Tudo de Bom no ar, nessa emissora, para mim, ele é um carimbo de que, de repente, era essa a minha missão mesmo, de estar aqui junto com essa empresa. E aí é muito gostoso estar aqui para passar o Tudo de Bom para vocês e muito mais quando a gente vai falar de energia, quando a gente vai falar de manifestação, quando a gente vai falar de cura, quando a gente vai falar de coisas que nos fazem viver melhor, mais leve, mais feliz, porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Eu converso hoje com Carol Manding, especialista em Theta Healing, na verdade, a sumidade em Theta Healing. Hoje, se você colocar no YouTube, no Google, o primeiro nome que aparece em Theta Healing é de Carol. Eu já entrevistei outras vezes, quem acompanha o programa conhece, mas para quem não conhece, hoje a gente vai falar muito de Theta Healing. Obrigada, Carol! Obrigada a você, tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom, pegou a estrada, veio pra cá, a gente almoçou, indicação do Cris, tudo certo. A gente vai começar a falar de Theta Healing, porque quando eu faço as minhas meditações de Theta Healing todos os dias. A gente já fez manifestação ao vivo, mostrei para vocês quando eu encontrei a Casa Tudo de Bom, foi com uma sessão com a Carol ao vivo que a gente fez pelo Instagram. E as pessoas perguntam, e não tem jeito, porque por mais que seja a sua vida, há quantos anos que você... No Theta, eu acho que desde 2017. Por mais que você esteja todo esse tempo na internet, no YouTube, a gente sempre fala, a internet acaba sendo uma bolha, não é todo mundo que conhece as pessoas que brilham na internet. Então é importante a gente falar disso, o que é o Theta Healing, a gente começa assim, bem didaticamente, o nosso programa de hoje, o que é o Theta Healing? Theta Healing, né? Theta é uma frequência de onda cerebral, então a sua mente trabalha em basicamente 5 frequências de acordo com a sua atividade mental. Agora nós estamos em beta. Quando você está bem relaxado, você está em alfa, então são várias frequências que predominam de acordo com a atividade mental. Quando você está naquele limiar entre o sono e o despertar, quando você está mais relaxado que uma onda alfa, você está em Theta. Então, Theta Healing significa a cura da alma através da frequência da onda cerebral Theta. É uma filosofia de vida que traz uma técnica muito especial para esse momento que a humanidade precisa tirar os véus da ilusão. Então, eu falo sempre que Jesus foi o maior Theta Healer de todos os tempos, porque ele era Deus em forma humana, então ele já era perfeito, ele era tudo que um homem pode ser na sua perfeição. Nós hoje, com essa mente ainda cheia de paradigmas e de limitações, precisamos de técnicas, porque a nossa mente é muito cartesiana, muito ver para crer, então a gente precisa de algum auxílio, de algumas técnicas, então essas técnicas nos ajudam a acessar esse estado de manifestação, que é entender o seu poder de criar a realidade, entender que você está criando tudo de bom, de ruim, você está criando consciente ou inconscientemente, a gente explica no próximo, mas também um treino de virtudes, porque não é só, eu quero um carro, vou manifestar um carro, isso não é só, você pode ter os desejos do ego e tudo bem, eles são saudáveis e fazem parte dessa existência, mas criar a virtude, porque você é responsável por aquilo que você manifesta, existem leis de ação e reação, que alguns chamam de karma, etc, e a gente tem que ter a virtude para saber lidar com tudo isso que a gente manifesta e manifestar com sabedoria. Ai, já começa lindo o programa. É lindo isso. E aí, como isso entrou na tua vida? Como que você descobriu? Como que você acessou o Theta Healing? Eu já sou filha de um médico psiquiatra extremamente vanguarda, então eu tô assim, familiarizada com todas as terapias desde muito pequena. Eu vou fazer 48 anos e desde que eu me conheço por gente,
o papai já falava de... Eu com 7 anos estava em palestras de Krishnamurti, estava em retiros espirituais, tomei daime com meu pai, tudo que você possa imaginar, sabe? Picar veneno de sapo, isso eu não tomei, mas meu pai aplicava o cambó. É assim, tudo que as pessoas fazem hoje de cerimônias e seres galácticos, isso aqui para mim já é a minha natureza desde que eu sou muito pequena. E hoje tem esse momento onde as pessoas estão realmente buscando e aceitando, mas naquela época meu pai era meio fora da caixa, então foi até difícil conversar com uma pessoa que estava tão à frente. E aí eu fui recebendo através dele, dos estudos dele, que é um grande buscador, muitas informações há muitos anos. Então, desde muito cedo eu comecei a estudar o livro de Urântia, dei palestras de Urântia, que é um livro extremamente profundo, sou pesquisadora há mais de 20 anos na vida de Jesus, tanto nas escrituras quanto em apócrifos e outras literaturas. Mas quando eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, que foi um litígio, onde eu era casada com um homem teoricamente muito generoso e muito rico e tinha 2 filhas, eu separei e fiquei sem nada, quebrada, com 1 milhão em dívidas e tendo que começar do zero, cuidando das minhas 2 filhas sozinha. Nesse momento eu vi que tanta erudição, tanta busca espiritual, tanto conhecimento não era uma fé verdadeira e realmente não ajudava a resolver minha questão. E aí, num desespero, eu entrei naquela situação de sobrevivente mesmo, tendo que cuidar de uma adolescente, uma criança, vendendo almoço para pagar a janta, super desesperada. Eu acho que eu entrei em depressão e um dia pedi para morrer. E nesse dia entrou um e-mail marketing quando eu fui dormir do Theta Healing. Eu dormi chorando e acordei com esse e-mail às 3 horas da manhã e quando eu vi aquilo eu perdi o sono, comecei a buscar. No dia seguinte eu já fui no instituto em São Paulo, que havia um instituto lá, e comprei o primeiro livro e assim o Theta entrou na minha vida. Eu comecei a ler esse livro buscando a minha cura, fiquei louca pelo curso, mas eu não tinha dinheiro, estava assim fazendo conta no mercado para ver o que eu comprava e na época eu tinha um namorado que perguntou o que eu queria de aniversário e me deu o primeiro curso. E logo no primeiro curso eu percebi uma forma muito prática de aplicar a espiritualidade. É como se eu já soubesse tudo aquilo, porque realmente todos sabemos. A gente sabe, é que a gente esquece. E nós relembramos, né? Então, é como se esse primeiro curso, ele organizasse tudo na sua mente. Você coloca uma lupa e você fala, uau, né? Eu tô enxergando aquilo que eu sempre soube. E aí, no primeiro curso, eles já ensinam a manifestar, que é uma das partes principais do Theta Healing. A gente pode falar um pouquinho de manifestação. E eu manifestei fazer o segundo, porque eu não tinha grana para fazer o segundo. E aí eu lembro que eu trabalhava com eventos, eu fazia festas e tal, e naquela semana apareceu um evento corporativo bem grande, e aí eu consegui garantir os meus próximos aluguéis, comprar o curso à vista, ainda ganhei desconto e fui toda feliz fazer o segundo. E já no segundo, quando eu fui manifestar de novo, que eu queria que a minha vida fosse bem, que os eventos corressem bem, eu estava tão envolvida com aquela técnica que eu manifestei ser a melhor instrutora que eu pudesse ser. E a partir dali, aplicando nas minhas amigas como cobaias, porque eu ainda não me sentia segura para cobrar uma sessão, elas começaram a ter muitos resultados, começaram a ter curas, me indicaram e quando eu vi, eu fiz uma transição de carreira sem pensar. E aí fui chamada para fazer alguns programas de televisão, a coisa foi crescendo e depois de menos de 1 ano eu já estava indo para o México me tornar instrutora com a fundadora da técnica. É gostoso ouvir a Carol e importante também, primeiro, alguns pontos. Quantas pessoas que já não passaram por isso? No sentido de que ter que vender no almoço para comer no jantar, de fazer as contas no supermercado, da aflição de não saber se ia ter comida pro filho e essa mistura de sensações que podem levar à depressão, que podem levar ao querer finalizar a sua vida, a sua passagem por aqui. Quantas pessoas de hoje a gente sabe que isso acontece muito e como é importante ouvir que a espiritualidade, a fé e você acreditar realmente em você, em primeiro lugar, você consegue sair disso. E outra coisa que é importante falar da manifestação, porque quando você está num ponto que você pode enxergar um desespero e não enxergar a luz do fim do túnel, eu já passei por isso também, parece que é muito difícil você sair daqui e ir para algum lugar com luz e próspero e abundante, parece.
E aí a gente tende a pensar, mas como será o caminho para eu chegar até aqui, o que eu quero? E na manifestação não precisa fazer isso. É você acreditar, você ter a fé. Então saiba onde você quer chegar e entregue para o universo. É isso que é lógico que vai ter os processos no sentido de aplicar as técnicas, estudar, mas a gente tirar da nossa mente o bloqueio de que, como eu faço a partir de agora? Qual é o próximo passo? Não, o universo vai te levar. Exatamente, Manifestar é isso, é você trazer para o campo da realidade aquilo que você deseja, né? Na verdade, você não vai trazer. O seu sonho está aqui, ele tem uma vibração muito alta. Na verdade, um sonho ele é uma lembrança do futuro. Se você sonha, é porque isso já faz parte das suas infinitas possibilidades. Só por isso você pode sonhar e desejar. Então, ele está aqui, mas a sua vibração está aqui porque você tem uma frequência que vem também do seu sistema de crenças, vem também dos seus bloqueios, dos seus medos, até do medo de chegar no sonho. Porque chegar na manifestação requer investimento energético e às vezes a gente tem muito medo do sucesso, né? E quando você faz um trabalho para entender os bloqueios, os condicionamentos, o que esse paradigma está fazendo que está te mantendo ali e não está permitindo que você acesse, você só eleva a sua vibração para acessar esse campo do desejo. Estudei muito com a Carol, já fiz alguns cursos com a Carol. E isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam também, porque existe a terapia de Theta Healing, a Carol é terapeuta, e existem os cursos de Theta Healing que eu fiz, que eu aplico em mim mesma, os cursos. E aí, se a pessoa não sabe, o que você indica? Faço a terapia ou faço os cursos? Ótimo. Faço a sessão ou eu faço um curso e me torno uma Theta Healer? Theta Healing para mim é a cura da alma. Quando você cura a sua alma que está aqui experienciando através desse corpo. Então você precisa primeiro curar a alma para refletir no seu campo físico, né? Nas manifestações e na saúde. Então, quando você vai tratar uma pessoa, você tem um pronto-socorro, que é para emergência, né? Você tem a pessoa que fica ali fazendo um tratamento médico por anos com aquele médico, e você tem a pessoa que se reeduca e cria uma vida mais saudável, mais alinhada, e ela consegue gerir a própria vida. Então, se você está precisando daquele pronto-socorro, você pode tanto ir para um curso, porque aquilo já vai expandir demais, quanto buscar um terapeuta, ele vai dar aquele alívio. Mas se você realmente quiser fazer a mudança em todos os aspectos da vida, e eu digo todos, financeiro, relacionamentos, saúde, não é mágica, né? É mudança interna, é autoconhecimento. Se você realmente quer essa mudança, faça as formações. Pode ir focada, vamos supor, se você pega uma sessão, você pode ir focada em algum ponto da sua vida, seja ele relacionamento, ou financeiro, ou saúde, quaisquer pontos. Mas quando você faz o curso, você acessa tudo, porque você aprende a técnica, então fica muito natural você começar a ir co-criando. Então existem várias possibilidades, eu posso, dependendo da minha vibração, da minha frequência, eu vou acessar aquele caminho daquela frequência. A mesma coisa, acessar pessoas. Eu uso um exemplo, meu pai morreu o ano passado, e por mais que eu saiba de tudo isso, das frequências que elas têm que ser elevadas, tem que ser, né? A minha escolha é sempre ter a minha frequência elevada para eu acessar as coisas dessa frequência. Quando tem uma morte ou um caso, uma tristeza, você vai ficar triste. Não tem jeito, você vai ficar triste. Eu tô triste. Eu estava triste, meu pai morreu. E naquela semana, eu estava num aplicativo, num carro de aplicativo, que eu nem uso, mas eu precisei usar aquele dia, e ele levou minha bolsa. E aí eu fiz, por que eu criei isso? Por que eu acessei esse bandido? Porque ele estava ali na figura de um motorista de aplicativo, e a gente sabe que existem muitos pais de famílias sendo sustentadas por motoristas de aplicativo, mas como todas as profissões existem as pessoas boas e ruins. E nesse caso eu acessei essa pessoa. Por quê? Porque a tristeza, não que eu seja bandida como cara, mas a tristeza é uma vibração baixa, então você acessa as pessoas que estão nessa vibração baixa. Quando eu entendi isso, que eu criei aquilo,
como é que eu vou mudar minha vibração? Não vou ficar feliz. Não é o contrário disso. Então, eu tô triste, vou ficar feliz. Não vou ficar feliz, meu pai morreu. Mas eu posso ser agradecida ao meu pai. E aí eu comecei a trabalhar em minha gratidão o tempo inteiro do meu pai. Que bom que eu vivi 91 anos com ele, que bom que ele foi o pai que foi. E agradecer. Aí você muda a frequência agradecendo e as coisas você começa depois a acessar normalmente, né? A dor, ela é inevitável. Se você se machucar, Sim, vai a gente doer. vai sentir. O luto, né? O luto é um momento realmente que você precisa para suas células entenderem essa distância de DNA mesmo que foi criada Não com pode seus entes fingir que queridos. não é. O corpo precisa desse recolhimento para elaborar, né? E isso só mostra que nós amamos as pessoas, porque se elas fossem descartáveis, né, a gente não teria. Então é importante esse processo, mas a gente pode evitar o sofrimento, a carga que eu coloco adicional de ficar nesse looping e não sair dele. Então, quando você conscientemente falou, ok, eu vou aumentar, não tenho como ficar feliz com a morte do meu pai, mas eu posso mudar a minha vibração quando eu lembro daquilo que me fez feliz e agradeço. Então, essa vibração de gratidão te tira desse estado de sofrimento. E me deixou muito mais leve também. Me deixou muito mais leve também. Eu quero falar tantas coisas com a Carol. A gente vai gravar mais um programa. Aí no próximo programa eu quero falar mais de manifestação. E eu quero falar dos planos, das dimensões que a gente não vai conseguir dar uma aula para vocês. A gente não deu aula nenhuma aqui, a Carol, eu só pergunto. Mas ela não vai conseguir dar uma aula aqui, mas eu quero que vocês entendam que existem planos divinos, de dimensões diferentes e que a gente pode acessar mesmo estando na terceira dimensão e na Matrix, vivendo aqui como a gente tá. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Rê.